Olá, boa noite para todos. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje vamos continuar a leitura de O Poder do Agora. Ai, nossa, eu não sei se eu tô com frio ou com calor, se eu ponho a blusa me dá calor, se eu tiro a blusa eu fico com frio. O tempo mudou assim radicalmente aqui em São Paulo hoje. Mas tudo bem, né? E aí, tem hora que me dá frio, tem hora que me dá calor, tô meio perdida aqui. Mas tudo bem. Faz parte, a gente tem que aceitar e ponto, né? Não repara a bagunça, porque eu tô trabalhando ainda vou trabalhar mais um pouco, por isso tá tudo meio bagunçado aqui. Vou esperar um pouquinho para ver se entra alguém, mais um minutinho só, e daí a gente começa. Olha, hoje, meu Deus do céu, eu fiz tanta coisa, não parei um minuto. Mas estamos aqui, Albert. Ai, sorry, e não vai ser agora que eu vou parar também. Ai, nossa, agora tá me dando frio. Espera aí que eu vou pôr minha blusa. Que realmente... Pronto. Espero que vocês estejam me ouvindo, que vocês estejam me ouvindo bem. E quem for ver agora ou quem for ver depois, que seja muito, mas muito bem-vindo. Eu tô lendo o 5º capítulo de O Poder do Agora. Maravilhoso esse livro. É uma base. Eu sei que quando a Marise começou o projeto Sananda, esse foi um dos livros base, né, que ela usou e recomendou que o pessoal lesse. Não só ele, tem outros também, e realmente ele é muito interessante. Eu acho que é legal a gente ler de novo, né? Eu já falei isso várias vezes. Cada vez que a gente lê o mesmo livro, em tempos diferentes, você encontra um novo sentido, né? Parece até que não leu. Bom, então eu vou continuar o capítulo 5, que se chama O Estado de Presença, e agora eu tô lendo o tópico que é Vivenciando a Consciência Pura, né? Quando a consciência se liberta da sua identificação com as formas física e mental, torna-se o que podemos chamar de consciência pura ou iluminada ou presença. Isso já aconteceu com alguns indivíduos e parece que está destinado a acontecer em breve. Ai, gente, me desculpa, mas é impressionante que quando eu entro aqui no Instagram, que eu começo a leitura, eu começo a abrir a boca. Bom, enfim. Isso já aconteceu com alguns indivíduos e parece que está destinado a acontecer em breve em uma escala muito maior, embora não haja garantia absoluta que vá acontecer. Muitos seres humanos ainda estão identificados com a mente e são governados por ela. Se não se libertarem a tempo, serão destruídos por ela. Vão se ver envolvidos em confusões cada vez maiores,
conflitos, violência, doenças, desespero, loucura. A mente se transformou em um navio que naufraga. Se você não pular, vai naufragar com ele. A mente egóica coletiva é a entidade mais perigosamente insana e destruidora que jamais habitou nosso planeta. O que você acha que acontecerá ao planeta se a consciência humana não se modificar? Para a maioria dos seres humanos, a única maneira de descansar a mente é ocasionalmente reverter a um nível de consciência abaixo do pensamento. As pessoas fazem isso todas as noites durante o sono. Mas até certo ponto, isso também acontece através do sexo, da bebida e de outras drogas que suprimem a atividade excessiva da mente. Se não fosse pela bebida, por tranquilizantes e antidepressivos, bem como pelas drogas ilegais, todas consumidas em grandes quantidades, a insanidade das mentes humanas seria até mais óbvia do que já é. Acredito que, impedida de usar drogas, uma grande parte da população se transformaria num perigo para ela mesma e para os outros. Essas drogas mantêm as pessoas paralisadas dentro da disfunção. Sua ampla utilização apenas retarda a ruptura das velhas estruturas mentais e o aparecimento de uma consciência superior. Enquanto os usuários individuais puderem obter algum alívio da tortura diária a eles infligida por suas próprias mentes, estarão sendo impedidos de gerar uma presença consciente o bastante para se elevarem sobre o pensamento e assim encontrarem a verdadeira libertação. Retornar a um nível de consciência. Olha, eu quero só deixar bem claro aqui que não existe nenhum tipo de julgamento nas coisas que ele está expondo aqui, tá? Cada um faz da sua vida aquilo que acha melhor para si. Eu não estou aqui para apontar o dedo, nem eu, nem o Eckhart Tolle. Ele só está expondo o que acontece, tá? Bom, continuando, retornar a um nível de consciência abaixo da mente, que é o nível pré-pensamento dos nossos ancestrais distantes e também dos animais e das plantas, não é uma opção válida para nós. Não há como retornar se a raça humana tiver de sobreviver, terá de passar para o estágio seguinte. Então, se a gente quiser evoluir, se libertar da mente, né, a gente vai precisar, como que eu vou dizer, exige um trabalho, um esforço, né? Infelizmente a maioria não quer passar por isso, porque realmente é dolorido você tomar consciência do quanto que a mente nos faz. A gente gasta uma energia assim dispendiosa, com vários pensamentos inúteis o dia todo. E quando nós não ficamos no estado de presença, gasta bastante. E, como ele já disse aqui, vai gerando uma poluição espiritual, digamos assim. E isso é que vai mais que tudo intoxicando o planeta. Ixi, peraí. Ai, meu Deus. Caiu o negócio aqui. Isso. Ai, me desculpa, fui arrumar meu computador que achei que ele tinha desligado. Bom. Então, se a raça humana tiver de sobreviver, terá de passar para o estágio seguinte.
A consciência está se desenvolvendo por todo o universo através de milhões de formas. Portanto, mesmo se não conseguirmos, não terá a menor importância numa escala cósmica. Nunca se perde um avanço na consciência cósmica. Ele simplesmente vai se expressar através de uma outra forma. Mas o simples fato de eu estar falando aqui e de você estar me ouvindo ou lendo é um sinal claro que uma nova consciência está ganhando espaço no planeta. Não há nada de pessoal nisso. Não estou ensinando nada a você. Você está consciente e está prestando atenção. Há um ditado oriental que diz: o mestre e o ensinamento juntos criam o ensino. Elas não são a verdade, só apontam para ela. Falo no momento de presença e enquanto falo, você pode querer se juntar a mim nesse estado. Embora cada palavra que eu empregue tenha uma história, e é claro, venha do passado, assim como todas as línguas, as palavras deste momento são... vou ler outra vez. Embora cada palavra que eu empregue tenha uma história e, é claro, venha do passado, assim como todas as línguas, as palavras deste momento são condutoras de uma alta frequência de energia de presença, bem diferente do significado que elas transmitem como simples palavras. O silêncio é um condutor até mais potente de presença. Portanto, quando você ler estas palavras ou me ouvir dizê-las, perceba o silêncio entre e sob as palavras. Perceba os espaços. Ouvir o silêncio, onde quer que você esteja, é um caminho fácil e direto de tornar-se presente. Mesmo quando há barulho, há sempre um pouco de silêncio sob e entre os sons. Ouvir o silêncio cria imediatamente uma serenidade dentro de nós. Só a serenidade dentro de nós percebe o silêncio lá fora. E o que é serenidade, se não a presença? A consciência livre das formas de pensamento. Eis aqui a realização exata do que venho falando. Aí tem um outro tópico, chama-se Cristo, a realidade da sua divina presença. Não se apegue a uma única palavra. Você pode substituir Cristo por presença se achar mais significativo. Cristo é a essência de Deus dentro de nós, ou o nosso eu interior, como às vezes é chamado no Oriente. A única diferença entre Cristo e presença é que Cristo remete à nossa existência divina, sem se importar se estamos ou não conscientes dela. Ao passo que a presença significa a nossa divindade vigilante ou a essência de Deus. Se admitirmos que não há passado nem futuro em Cristo, poderemos esclarecer muitos mal-entendidos e falsas crenças sobre ele. Dizer que Cristo foi ou será é uma contradição. Jesus foi um homem que viveu há 2000 anos e exerceu a sua divina presença, a sua verdadeira natureza. Suas palavras foram: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse eu já existia antes de Abraão ter nascido. Isso significa que ele ainda estaria dentro da dimensão do tempo e da identidade da forma. As palavras eu sou, utilizadas em uma frase que começa no tempo passado, indicam uma mudança radical, uma descontinuidade da dimensão temporal. É uma afirmação ao estilo Zen de grande profundidade. Jesus tentou transmitir diretamente e não através de divagações o significado de presença, de autorrealização. Ele foi além da dimensão da consciência governada pelo tempo
e penetrou no domínio da eternidade. Foi assim que a dimensão da eternidade surgiu nesse mundo. A eternidade não significa tempo sem fim, mas sim tempo nenhum. Gente, sabe o que eu estava pensando agora? Que eu fiz confusão com o horário. Eu acho que eu marquei para a gente começar às 19h45. E eu não sei por que na minha cabeça ficou que seria às 20 horas. Nossa, eu peço 1000 perdões. Enfim, de qualquer maneira vai ficar gravado aqui. Me desculpem, viu? Eu realmente acho que hoje eu tive tantos afazeres que eu acabei me confundindo no horário. Ai, que chato, né? Bom, paciência, agora já foi. Mas voltando aqui. Então, é uma afirmação ao estilo Zen de grande profundidade. Jesus tentou transmitir diretamente, não através de divagações, o significado de presença e de autorrealização. Ele foi além da dimensão da consciência governada pelo tempo e penetrou no domínio da eternidade. Foi assim que a dimensão de eternidade surgiu neste mundo. A eternidade não significa tempo sem fim, mas sim tempo nenhum. Assim o homem Jesus se tornou o Cristo, um veículo de pura consciência. E qual é a própria definição de Deus na Bíblia? Será que Deus disse, eu fui e sempre serei? Claro que não. Isso teria conferido realidade ao passado e ao futuro. Deus disse, eu sou o que sou. Aqui não existe o tempo, só a presença. A segunda vinda do Cristo é uma transformação da consciência humana, uma mudança de tempo para a presença do pensamento, para a consciência pura, e não a chegada de um homem ou de alguma mulher. Se Cristo estivesse para chegar amanhã, revestido de alguma forma externa, o que ele ou ela poderia nos dizer além do seguinte: eu sou a verdade, eu sou a divina presença, eu sou a vida eterna, estou dentro de você, estou aqui, eu sou o agora. Então, pois é. É que, bom, enfim, né? Nunca personalize Cristo. Não dê uma forma de identidade a Cristo. Avatares, mães divinas, mestres iluminados ou pouquíssimos que realmente são, não têm nada de especial como pessoas. Como não têm de sustentar o ego, defendê-lo ou alimentá-lo, são mais simples do que as pessoas comuns. Qualquer pessoa com um ego forte os olharia como insignificantes ou, mais provavelmente, nem os veria. Se você for atraído para um professor iluminado, é porque já existe presença bastante em você para reconhecer a presença no outro. Houve muitas pessoas que não reconheceram Jesus ou Buda, assim como há e sempre haverá pessoas que são levadas a falsos professores. Egos são atraídos por grandes egos. A escuridão não consegue reconhecer a luz. Portanto, não acredite que a luz está fora de você ou que ela só pode vir através de uma forma específica. Se só o seu mestre for a encarnação de Deus, quem é você então? Qualquer espécie de exclusividade é uma identificação com a forma, e a identificação com a forma significa o ego. Não importa o quanto ele esteja bem disfarçado. Utilize a presença do mestre para ver um reflexo da sua própria identidade por trás do nome e da forma, e para se tornar mais intensamente presente. Em pouco tempo você verá que não existe nenhum meu ou seu na presença.
A presença é única. O trabalho em grupo também pode ser de grande utilidade para intensificar a luz da nossa presença. Um grupo de pessoas atingindo juntas um estado de presença gera um campo de energia de grande intensidade. Eu já experimentei isso e é realmente uma coisa assim magnífica, é indescritível, sabe? Tanto quando a gente consegue acessar, como ele fala aqui do professor, né? Oh meu Deus, para um professor que, se você for atraído para um professor iluminado, é porque já existe presença bastante em você. Ah, como eu sou grata por isso, meu Deus. E essa coisa do grupo, quando a gente se junta, é uma coisa assim espetacular. Esse estado de presença, ele gera um campo de energia muito forte. Cara, você vai lá para, sei lá, 34ª dimensão. Eu acho que é um exagero da minha parte, mas que a gente sente um amor, sente uma coisa tão boa, tão maravilhosa, que é inexplicável, só vivendo. Isso não só aumenta o estado de presença de cada membro do grupo, mas também ajuda a libertar a consciência coletiva humana do seu estado normal de dominação da mente. Essa prática vai tornar o estado de presença cada vez mais acessível às pessoas. Entretanto, a menos que um membro do grupo já esteja firmemente estabelecido na presença e consiga sustentar a frequência de energia desse estado, a mente pode facilmente voltar a dominar e sabotar os esforços do grupo. Embora o trabalho em grupo seja valioso, ele não é o bastante e você não deve depender dele, nem de um professor ou de um mestre, exceto durante o período de transição, quando você está aprendendo o significado e a prática da presença. Ai, olha, eu não tenho nem muitos comentários para fazer para vocês a respeito dessa lição. Eu acho que é um momento de refletir, de reflexão, sabe? Agora vai começar o capítulo 6. Bom, até dá para eu ler um pouquinho do capítulo 6, um pedacinho pequeno, para não ficar muita coisa, né? E depois vai ficar gravado aqui no Instagram, como eu tenho feito sempre, e no meu canal do YouTube, que é o @silvia.veiga, tá? Ah não, lá não tem ponto, lá é @silviaveiga. O capítulo 6 chama-se O Corpo Interior. E o primeiro tópico é: o ser é o seu eu interior mais profundo. E aqui tem uma pergunta. Você falou sobre a importância de existirem raízes profundas dentro de nós, habitando nossos corpos. O que quis dizer com isso? Aí ele responde: o corpo pode se tornar um ponto de acesso para o domínio do ser. Esse ser que ele fala é com S maiúsculo, tá? É um ser, né? Um ente, digamos assim. Vamos nos deter mais profundamente nisso agora. Aí tem um outro comentário. Ainda não tenho certeza se entendi o que você quer dizer com ser. E agora ele vai responder. Água? O que você quer dizer com isso? Não estou entendendo nada. É o que um peixe diria se tivesse uma mente humana. Por favor, pare de entender o ser. Você já teve lampejos significativos do ser, mas a mente vai sempre tentar espremê-lo
dentro de uma caixa e colocar-lhe um rótulo. Isso não dá certo. O ser não pode se tornar um objeto de conhecimento. No ser, o objeto... No ser, o sujeito e o objeto formam uma coisa só. O ser pode ser sentido como o eternamente presente. Eu sou, que está além do nome e da forma. Sentir e, em consequência, saber que você é e permanecer nesse estado profundamente enraizado é o que se chama iluminação. É a verdade que Jesus diz que nos libertará. Libertará de quê? A pessoa pergunta. Libertará da ilusão de que não somos nada mais do que o nosso corpo e a nossa mente. É nessa ilusão do eu interior, nas palavras de Buda, que está o erro central. Libertará dos inúmeros disfarces do medo, que é uma consequência inevitável dessa ilusão. O medo que não vai parar de nos torturar enquanto continuarmos extraindo o sentido do eu interior exclusivamente dessa forma efêmera e vulnerável. Ele libertará do pecado, esse sofrimento que inconscientemente infligimos a nós mesmos e aos outros enquanto a ilusão governar aquilo que pensamos, dizemos e fazemos. E é isso. Olhem, aqui tem um outro tópico. Olhe além das palavras. E aí tem uma frase que alguém colocou para ele responder, né? Não gosto da palavra pecado, ela pressupõe um julgamento e uma atribuição de culpa. E aí o Eckhart Tolle responde, posso entender isso. Durante muitos séculos foram se acumulando interpretações erradas em torno da palavra, de palavras como pecado, devido à ignorância, à incompreensão ou a um desejo de controle, embora todas contenham um fundo de verdade. Se você não for capaz de olhar para além de tais interpretações e por isso não reconhecer a realidade para a qual a palavra aponta, então não a use. Não se prenda às palavras. Uma palavra nada mais é do que um meio para atingir um fim. É uma abstração, tal qual um letreiro em forma de seta em um poste. Uma palavra aponta para além dela mesma. A palavra mel não é mel. Você pode estudar e falar a respeito de mel pelo tempo que quiser, mas não vai saber o que é enquanto não prová-lo. Depois de provar a palavra, perde a importância e não ficamos mais presos a ela. De forma semelhante, podemos falar ou pensar sobre Deus sem parar, pelo resto da vida. Mas será que isso significa que conhecemos ou tivemos uma rápida visão da realidade para a qual a palavra aponta? Ela não passa de um apego obsessivo a um letreiro no poste, um ídolo mental. O contrário também acontece. Se por alguma razão não gostamos da palavra mel, pode ser que jamais o experimentemos. Se você tem uma forte aversão à palavra Deus, o que é uma forma negativa de apego, pode estar negando não só a palavra, como também a realidade para a qual ela aponta. Você estará se privando da possibilidade de vivenciar essa realidade. Tudo isso tem, naturalmente, uma relação direta com o fato de estarmos identificados com as nossas mentes. Portanto, se uma palavra não significa mais nada para você, jogue-a fora e use outra que signifique. Se você não gosta da palavra pecado, chame-a então de inconsciência ou insanidade. Essa atitude talvez lhe aproxime mais da verdade, a realidade que está além da palavra, do que um longo uso equivocado da palavra pecado, deixando pouco espaço para a culpa. Deixando pouco espaço para a culpa.
E assim essas palavras também não me agradam. Elas pressupõem que existe alguma coisa errada comigo. É como se estivessem me julgando. Claro, responde o Eckhart Tolle. Claro que existe alguma coisa errada com você e ninguém está julgando nada. Sem querer ofender, mas você não pertence à raça humana que matou mais de 100 milhões de membros da própria espécie somente no século XX? Você quer dizer que existe culpa por associação? Não é uma questão de culpa, mas enquanto a mente nos governar, fazemos parte da insanidade coletiva. Talvez você não tenha olhado profundamente para dentro da condição humana sob o domínio da mente. Abra os seus olhos e veja o medo, o desespero, a inveja e a violência que penetram em tudo. Atente para a crueldade e o sofrimento abomináveis em uma escala jamais imaginada que os homens infligiram e continuam a infligir a outros homens, assim como a outras formas de vida. Você não precisa condenar, apenas observe. Isso é pecado, isso é insanidade, isso é inconsciência. Acima de tudo, não esqueça de observar a sua própria mente. Busque nela a raiz da insanidade. É bem por aí. Se não gosta, muda, né? Mas mudar dá trabalho. E as pessoas não querem ter trabalho. Na grande maioria. Que pena. Mas todo mundo vai chegar lá um dia. Eu tenho certeza disso. Eu acho que é bom essas últimas palavras, principalmente, para que a gente possa refletir e prestar muita atenção, ficar consciente durante o seu dia, sabe? Sair do piloto automático, ter consciência de tudo que você faz, o que você pensa, sem julgar, como ele diz, somente aprendendo a entrar no estado de presença, a viver no agora, presente em você mesmo e trabalhando como observador para que você se liberte da sua mente que tenta sempre sabotar a gente de alguma maneira, né? E vai para o coração. Vamos para o coração, que é ali que está a chave do tesouro. Para a gente viver bem, feliz, próspero, abundante. Acredite. Um beijo enorme para vocês. Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, me desculpem a minha falha. Perdão. E amanhã tô de volta, tá? Eu acredito que amanhã eu vou fazer por volta das 19h30. Mas é entre 19h30 e 20 horas. De qualquer jeito, eu coloco o post lá. Se eu não ficar desacreditada, né, depois de hoje. Ai, um beijo. Tchau, tchau.